Porque existe um transtorno chamado transtorno de apego reativo. A sigla dele é RAD, RAD. O que é um transtorno de apego reativo? É um transtorno grave, é como se fosse... Eu não gosto de chamar de doença, porque doença e transtorno são coisas diferentes, mas é grave. É menos comum, tá? É menos comum a criança ter um transtorno de apego reativo do que ela ter um apego inseguro. Existem muitas crianças no mundo com um apego inseguro, mas que não tem transtorno de apego reativo. O apego inseguro tá aqui, é uma coisa mais simples de resolver, e o transtorno tá aqui em cima. É difícil de resolver, ele é mais comum, é um tratamento assim super complicado e nem sempre se resolve. Às vezes resolve, às vezes não. Esse transtorno de apego reativo, a criança, ela assim, o comportamento dela é completamente diferente. Ela tende a ser agressiva, ela tende a ser uma criança com zero empatia, então ela não se importa se os outros estão sentindo dor, se os outros gostam, se os outros não gostam. Ela tem... Ela geralmente se identifica com atitudes criminosas. Inclusive, tem muita criança que sofre de transtorno de apego reativo e as pessoas falam que ela é psicopata, porque são crianças que, justamente porque elas não têm esse senso social apurado, elas não têm empatia, elas não se importam com ninguém, elas não se conectam com ninguém, elas costumam judiar de animais, matar mesmo animais, enfim, fazer coisas ruins com animais, às vezes com os irmãos. São crianças que judiam mesmo dos próprios irmãos, judia mesmo, gente, de assim, cortar, sabe, de pisar em cima, enfim, não tô falando, meu filho bateu no irmão mais novo, não é aquele tapinha de irmão que é normal, não, é judiar, da criança querer esfaquear o irmão, tá? Então existe esse transtorno de apego reativo, ela não cria laços com outras pessoas, ela evita contato ao máximo, só que elas são extremamente manipuladoras, apesar de elas evitarem contato, elas são extremamente manipuladoras, elas não aceitam a aproximação, elas não aceitam a autoridade, elas têm extrema falta de reciprocidade. Então você age de maneira gentil com a criança não responde de maneira gentil, elas são extremamente desobedientes, extremamente e muito agressivas. Então, geralmente, muitas crianças que têm o transtorno de apego reativo, as pessoas até falam, essa criança é psicopata. Nem tudo é psicopatia, pode ser o transtorno de apego reativo. Esse é o formato grave de criança, assim, com problema grave de apego. Quando que a criança fica com problemas graves de apego? Geralmente quando ela sofre muito abuso. Criança que foi abandonada, criança que passou fome, criança que apanhou, criança que ficou amarrada, criança que foi sequestrada, criança que sofreu abuso sexual. Então tendem a ser os casos mais intensos, casos mais graves. E ainda assim, não significa que toda criança que sofreu abuso sexual vai ter apego de transtorno reativo. Algumas vão ter, outras não. O que eu quero dizer aqui é para você não confundir apego inseguro com transtorno de apego reativo. Uma coisa é relativamente fácil de resolver e a outra é uma doença séria, grave, vai precisar de tratamento, medicamento, às vezes internação, é intenso o problema, tá? Então são coisas diferentes, mas são graus do mesmo problema. Aquela criança que foi muito abusada mesmo, igual... Tá na mídia aí agora o caso do menininho lá que o padrasto bateu no menininho, parece que o menino foi espancado até a morte. Uma criança que é espancada constantemente pode, não estou dizendo que vai, pode desenvolver transtorno de apego reativo. Tô dizendo que o menino tinha? Não. Tudo que indica que o menino era um doce, que o menino era um amorzinho, o padrasto dele que, enfim, não agia de maneira interessante, aceitável. Mas... pode ser que crie, sim, que desenvolva o transtorno de apego reativo, sim, que é o formato mais grave de uma relação de apego insegura. E por que eu tô te falando isso? Para te mostrar que a relação de apego não é brincadeira. A gente não pode brincar com isso. Isso não é, deixa pra lá, não importa. Te importa, sim. Isso é a base de toda a educação do teu filho. Não importa quantas ferramentas de educação você conheça, quantos livros você tenha lido, não importa que você seja a mãe mais paciente do mundo. Se o seu filho não tiver uma relação de apego minimamente saudável, ele não vai te obedecer, ele não vai se comportar, você não vai conseguir se conectar com essa criança, ele não vai te ouvir, ele não vai querer você por perto. Então não existe isso de não me importo com relação de apego, ela é a base de tudo, gente, ela é a base de todas as nossas relações. A forma que você interage com o seu chefe tem a ver com a sua relação de apego, a forma que você interage com seus pais, com seus irmãos, com seu marido, com a sua esposa,
todas as nossas interações humanas vão ter como base os nossos princípios de apego, as nossas noções de apego. E a menos que a gente se mude para uma caverna em que a gente não conviva com nenhuma outra pessoa, isso vai ser importante, porque na sociedade a gente está convivendo com os outros. Mesmo na época da pandemia, que a gente está enfiado dentro de casa e não pode sair, se você fala com alguém na internet, você está convivendo com essa pessoa. E a forma que você vai lidar com essa pessoa tem a ver com a relação de apego que você desenvolveu, tem a ver com a forma que você foi cuidado quando você era criança. Então, se hoje você tem dificuldade com seus relacionamentos, muito possivelmente você tem um apego não saudável. Tá entendendo? Então, não existe isso, já eu não me importo, isso não é importante. Esse assunto é sério, é sério. E o modelo mais grave de apego problemático é o transtorno de apego reativo. Existe uma outra modalidade, um subtipo desse problema, que é o transtorno de apego desinibido, que ele é tão grave quanto o reativo, ele é tão sério quanto. Geralmente acontece com crianças que foram muito abusadas, muito machucadas fisicamente, emocionalmente. Eu não tô falando de, dei 2 tapinhas do meu filho, tô falando de criança que foi espancada, criança que foi abusada sexualmente, criança que foi abandonada, enfim, eu tô falando de casos graves, tá? Essa submodalidade é o transtorno de apego desinibido, que é o contrário do reativo, que é aquela criança que não quer papo com ninguém, que ela é maldosa, ela judia dos bichinhos, ela judia do irmão, ela fala ou ela deseja, enfim, às vezes são crianças que cometem assassinatos. A gente tem aí histórico de crianças que cometeram crimes. Se você for olhar lá atrás, lá nos problemas psicológicos dessa criança, você deve encontrar um transtorno de apego reativo. Ela não consegue se conectar socialmente, ela não consegue ter empatia, ela não consegue entender o outro. Para essa criança que tem esse problema, ela simplesmente matar alguém, matar um animal, tá normal, não ligo. Por isso que as pessoas confundem com psicopatia, porque o psicopata tem essa tendência dessa maldade, né, de não ligo, eu vou tirar a vida dos outros e não ligo, mas são coisas diferentes, são origens diferentes. O transtorno de apego desinibido, que é um subtipo do transtorno de apego reativo, é aquela criança que ela simplesmente vai com qualquer pessoa, ela demonstra ter intimidade com qualquer pessoa, ela não se liga com ninguém, ela não tem aquele cuidador principal, ela não tem um afeto muito grande com ninguém, e ela vai com qualquer pessoa, ela não tá nem aí se ela conhece, se ela não conhece, ela fala, ela vai embora, ela não sente falta, ela não pergunta, tipo, ela convive 5 meses com alguém, aí essa pessoa some, a criança não pergunta, ela já vai com outra pessoa e tudo mais, ela não se liga em ninguém, ela não consegue criar vínculo com ninguém, e ela vai com todo mundo, fala com todo mundo, ela cria intimidade com todo mundo, e é estranha, uma criança que cria uma intimidade estranha com as pessoas, né, porque as crianças tendem a estranhar quem elas não conhecem. Aquele bebezinho olha alguém na rua que faz uma gracinha pra ele, tem bebê que chora, né, porque a pessoa interagiu com ele, porque ele nunca viu na vida, o bebê vai e chora. Não é muito normal, não é muito comum a criança ser extremamente dada. Eu não tô falando da criança que é extrovertida, meu filho é extrovertido, ele é simpático, não tem nada a ver com isso. Eu era uma criança extremamente simpática. Tem a ver com aquela criança que não tá nem aí, que ela não tá nem aí pra mãe, não tá nem aí pro pai, não tá nem aí pra quem cuida dela, ela vai com qualquer um, ela não liga se ela vai voltar pra casa ou não. Não é aquela criança que fala com as pessoas, que ela é gentil, mas ela sabe muito bem quem é a mãe dela, ela demonstra preferência pela mãe dela. Você virar e falar assim, você quer ir com essa estranha embora ou você quer ir com a sua mãe embora? A criança normal vai falar, eu vou com a minha mãe, óbvio, quem é essa estranha? Uma criança que tem um apego desinibido, que é um subtipo do transtorno de apego reativo, ela vai com qualquer um, pra ela tanto faz, tanto fez. Então, são modelos problemáticos e doentes, né? São transtornos graves, sérios, de tratamentos difíceis, que é o modelo mais grave de quando a criança chega numa relação de apego bem mais intensa, bem mais grave. Deu para entender? Então a criança pode ter um apego inseguro, que é mais tranquilo de trabalhar, dá super para resolver, e aí a forma intensa desse problema é o transtorno de apego reativo. Geralmente confundem-se crianças que têm esse problema com crianças que são psicopatas. Tá certo? Deu pra entender? Porque elas são maldosas. Elas são realmente maldosas, falta empatia, elas não se conectam com ninguém, elas são extremamente desobedientes, enfim, várias questões. Então, assim, toda relação que a gente tem na nossa vida tem como base os nossos princípios de apego. Toda relação. E toda relação que os nossos filhos vão criar na vida deles também tem. E a relação que a gente cria com os nossos filhos hoje é a base de como eles vão se relacionar no futuro com outras pessoas. Por isso que eu falei que apego é a base de toda educação. Porque se a criança não tem um apego saudável, isso vai refletir no comportamento dela. E aí você pode conhecer 500 mil teorias. Se você não resolver o problema de apego, você vai ter dificuldade para educar. Você não vai conseguir
fazer aquilo direito, porque é interno à criança. A criança quebrou, vamos dizer assim, quebrou alguma coisa dentro da criança. Então não adianta você ficar aplicando ferramenta que é muito de fora para dentro, né? Você aplica para a criança, se dentro dela tá quebrado. Tem que consertar o que quebrou dentro, entende? Então, para educar efetivamente de um jeito que funciona, eu vivo falando de relação de apego porque é extremamente importante. É importante ao ponto de que uma criança que não recebe a relação de apego, que é maltratada, que é abusada, que não sei o que, ela pode ter o transtorno de apego reativo, que é um super problema difícil de tratar. Tá entendendo o que eu tô dizendo? Então, o apego é a base de tudo quando a gente tá falando de educação. Eu não tô dizendo que é a única coisa, eu vou aprender apego e não preciso aprender mais nada. Não. Apego é a base, tem todas as outras coisas pra cima da pirâmide. Oxigênio é a base pra nossa sobrevivência, mas não dá pra viver só de ar. Você precisa de comida, você precisa de roupa de frio, você precisa dormir, você precisa tomar banho, mas sem oxigênio você não vive. Então, sem a relação de apego e sem a noção de apego saudável, fica muito difícil educar, mas não é a única coisa, tem mais. Você vai revirando esse baú aí que tem mais coisa. Deu para entender a importância da relação de apego?